boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre síndrome metabólica. E eu vou começar explicando para vocês o que é a síndrome metabólica. Bem, os fatores de risco associados, como diabetes, foram observados tão cedo como nos anos 20. Mas o termo síndrome metabólica foi inventado somente nos anos 50 e tornou-se então de uso geral nos anos 70. O termo síndrome metabólica foi usado em 1977 por Hermann Halley, que estudava os fatores de risco associados com a aterosclerose. Nas últimas 2 décadas, o interesse da relação entre esses fatores de risco cardiovascular e do diabetes aumentou consideravelmente. Ainda não existe um único critério aceito universalmente para definir síndrome metabólica, porém os 2 mais aceitos são da Organização Mundial de Saúde e do Programa Nacional de Educação em Colesterol. O Brasil também dispõe do seu Consenso Brasileiro sobre Síndrome Metabólica, que é um documento fundado por diversas entidades médicas. A síndrome metabólica é uma doença da civilização moderna, associada à obesidade como resultado de uma má alimentação e do sedentarismo. A síndrome metabólica é um transtorno complexo, representado por um conjunto de fatores de riscos cardiovasculares, e ainda não se estabeleceu uma única ou múltipla causa para o seu desenvolvimento. Mas sabe-se que a obesidade e a resistência à insulina parecem ter um grande papel no desenvolvimento dessa síndrome. Alguns fatores que contribuem para o seu aparecimento são os fatores genéticos, o excesso de peso, aquele corpo em formato de maçã, aquele corpo androide e a ausência de atividades físicas. Um ponto corte estabelecido para a circunferência abdominal é de 102 para os homens e de 88 para as mulheres, e isso vai ter uma variação de acordo com a população de diferentes etnias. Segundo os critérios brasileiros, a síndrome metabólica ocorre quando estão presentes 3 dos 5 critérios: obesidade, hipertensão arterial, glicemia alterada, triglicerídeos e HDL baixa. Como ocorre a síndrome metabólica? Um dos principais fatores da síndrome metabólica está associado à obesidade. Aumento da glicemia, hipertensão arterial, os triglicerídeos. O excesso de gordura abdominal ocasiona a proliferação de ácidos graxos livres na veia porta, aumentando a concentração de gordura no fígado. A gordura também se acumula nas células musculares. Ocorre a resistência da insulina com hiperinsulinemia. O metabolismo da glicose é prejudicado havendo dislipidemias e a hipertensão. Tipicamente, os níveis séricos de ácido úrico estão elevados, aumentando assim o risco de gota, desenvolvendo-se um estado inflamatório e um estado protrombótico, com níveis mais altos de fibrinogenio e inibidor do ativador de plasminogênio. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico clínico e avaliação laboratorial da síndrome metabólica. As investigações clínicas e laboratoriais têm como objetivo identificar, diagnosticar a síndrome metabólica. Esse processo se inicia com a triagem, no qual são coletados dados do paciente como idade, hábitos de vida, se esse paciente ele pratica atividades físicas, como é a sua alimentação, se ele é adepto ao tabagismo, ao consumo de álcool. É importante pesquisar o histórico de doenças do paciente para verificar se ele teve doenças como hipertensão, diabetes gestacional, acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana, doenças hepáticas, ovários policísticos. É importante também verificar o histórico familiar do paciente, se algum dos membros da sua família possui ou já possuiu alguma dessas doenças citadas. E também pesquisar sobre o uso de medicamentos feitos pelo paciente. Por exemplo, se ele faz uso de medicamentos hiperglicemiantes, como os beta-bloqueadores, diuréticos, corticosteroides. Após esse processo, é realizado a medida da circunferência abdominal do paciente.
essa elevação na circunferência abdominal ela é característica da síndrome metabólica, esse acúmulo de gordura no tecido adiposo. Então, é realizada essa medida da circunferência abdominal. Nos homens, o valor de 102 centímetros e nas mulheres o valor de 88 centímetros já é considerado elevado. Portanto, caracteriza como um dos sintomas da síndrome metabólica. Em seguida, é realizada a aferição da pressão arterial do paciente. Os valores de 130 milímetros de mercúrio e 85 milímetros de mercúrio sístole e diástole já é considerado elevado, considerando o caso de hipertensão, portanto, também um dos sintomas da síndrome metabólica. Também é importante calcular o índice de massa corpórea do paciente, para verificar se o paciente ele é obeso, sendo de 25 a 29,9 kg por metro quadrado. Esse resultado ele já é considerado um pré-obeso, o que aumenta a chance dele contrair diversas doenças cardiovasculares, né? Inclusive a síndrome metabólica. A partir daí são realizados exames laboratoriais, que consistem em aferir o índice glicêmico em jejum, os níveis de triglicerídeos e os níveis de HDL. O valor de 150 mg por decilitro de glicemia em jejum já é considerado alterado, demonstrando um episódio de hiperglicemia e, portanto, um dos sintomas da diabetes, né? Os níveis de triglicerídeos são considerados elevados a partir de 50 mg por decilitro e os níveis de HDL em homens abaixo de 40 mg por decilitro e em mulheres abaixo de 50 mg por decilitro já é considerado alterado. Portanto, se o paciente ele apresentar 3 de 5 resultados obtidos de elevação, ele já é considerado um paciente portador da síndrome metabólica. Existem outros exames laboratoriais que ajudam nessa confirmação, como por exemplo a medida de colesterol total, LDL, ácido úrico, creatinina, albuminúria, além também do exame de PCR ultrassensível, que ele identifica a proteína C reativa, que ela é um mediador, ela é um indicador biológico de inflamação, pode estar relacionada com doenças cardiovasculares ou causar doenças cardiovasculares. Lembrando que esses valores de referência eles são atribuídos pelo Programa Nacional de Educação em Colesterol, criado nos Estados Unidos, assim como a OMS também, que tem esse papel importante nesses dados. Olá pessoal, eu vou falar da importância de se estudar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os fatores de risco mais importantes para a morbimortabilidade estão relacionados a doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipertensão arterial sistêmica, hiperclorestomia, ingestação insuficiente de frutas, hortaliças, legumes, sobrepeso ou obesidade, inatividade física e tabagismo. 5 desses fatores de risco estão relacionados à alimentação e à atividade física, cuja prevenção primária é um desafio mundial contemporâneo, com importante repercussão para a saúde. Destaca-se um aumento da prevalência e da obesidade em todo o Brasil, em crianças com idades escolares, adolescentes, adultos jovens e idosos. Estudo aponta que a atividade física é determinante do desgaste de calorias e também é fundamental para o balanço energético e controle de peso. Regula e diminui os riscos relacionados a cada componente da síndrome metabólica. Diante disso, trazem também benefícios como substâncias para outras doenças, como o câncer de colo de útero, o câncer de mama e assim sucessivamente. Então, vimos que a síndrome metabólica é um risco na nossa vida. O que devemos fazer? Então, devemos seguir a Organização Mundial de Saúde, que nos orienta. Olá, vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia da síndrome metabólica.
Foram analisados alguns países onde tiveram a prevalência maior, certo? E decorrente de alguns hábitos. Foi pesquisado 2 artigos, um da Organização Internacional, ele é um artigo em espanhol publicado em 2009, e o outro da primeira diretriz brasileira, publicado em 2014, do Instituto e Tratamento Diagnóstico da Síndrome Metabólica, tá? Fala sobre a população mexicana e a população asiática. Nesse artigo, o que mais me chamou a atenção foi a questão de quem acomete mais essa síndrome, que no caso foi as mulheres. A pesquisa apontou de 10% a 50% as mulheres e 12% a 28% nos homens. Em relação ao Brasil, eles têm a prevalência bem maior da síndrome metabólica. Não quer dizer que o Brasil não está nessa linha de perfil, principalmente porque não é um artigo recente, tá? Temos também um artigo sobre a Organização Mundial, que a preocupação é dos Estados Unidos, a grande potência, que são mais de 50 mil pessoas com a síndrome metabólica. E o que me chamou a atenção é que a Europa, que tinha uma tradição cultural muito boa de cozinhar, ela deixou esse hábito e assimilou aos Estados Unidos. E o que ocorreu? Ficou bem similar os resultados. Então, assim, a Europa e os Estados Unidos, em relação à projeção dessa doença, eles são bem similares. Foi feita uma pesquisa onde 3.500 pessoas foram feitas a análise e 27% dessas 3.500 pessoas, em curto prazo, elas aumentaram 9 quilos, ou seja, uma população à mercê de ficar obesa, adquirindo a síndrome metabólica. Foi feito também uma pesquisa com 2.000 pessoas na China, na cidade de Beijing, onde 2.000 pessoas acima de 60 anos também adquiriram problemas cardiovasculares decorrentes da síndrome metabólica. Voltando para o Brasil, em 2005, a projeção era de 88% da população também estarem nesse quadro aí da síndrome metabólica. Então, os dados epidemiológicos apontam grande preocupação de saúde pública relacionado a essa causa. Então, vamos nos cuidar para que esses dados diminuam. Predisposição genética, o tabagismo, o sedentarismo, o ganho ponderal progressivo, uma dieta rica em carboidratos refinados, rica em gorduras saturadas e pobres em fibras alimentares, são fatores de riscos e contribuem para o desenvolvimento da síndrome metabólica. Além disso, temos a resistência insulínica, as dislipidemias, o excesso de peso corporal ou obesidade abdominal, a hipertensão arterial sistêmica, que também fazem parte desses fatores de risco. Para prevenir a síndrome metabólica, a melhora no hábito de vida é essencial, como, por exemplo, trocar a alimentação por uma dieta que priorize o consumo de alimentos com baixo índice de gorduras saturadas, estimulando a ingestão de alimentos com índice glicêmicos baixos também, e com uma quantidade maior de fibras alimentares. E, além da alimentação, conciliar com exercício físico, atividades físicas, sair do sedentarismo. E, além disso, não consumir bebidas alcoólicas, não fumar. Isso tudo vai estar ajudando nessa prevenção.